Se você convive com um homem ou com uma mulher que é colérico, você vive extremos na sua vida. Uma hora está tudo lindo, outra hora está tudo muito ruim. Uma hora está tudo muito calmo, tranquilo, outra hora parece que o céu está caindo na sua cabeça. Uma hora você está vivendo o melhor momento, a coisa mais deliciosa, no outro momento parece que você visitou o inferno. É mais ou menos assim. É um temperamento que demanda estudos. E é claro, o exemplo bíblico desse temperamento foi um dos homens que mais escreveu na Bíblia, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aquilo que ele fala a respeito dele mesmo, a própria história dele, nos mostra que ele era uma pessoa que tinha esse temperamento colérico. E ele, sendo um homem tratado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve aos Gálatas aquilo que eu tenho mostrado para vocês aqui toda quarta-feira, né? Ele diz assim aos Gálatas, falando que se ele, claro, conseguiu mudar, a gente também pode, então a gente tem que parar de ficar mordendo e devorando uns aos outros. Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Quando você não sabe lidar com o temperamento do outro, quando você não sabe lidar, controlar o seu próprio temperamento, você vai ter um problema sério. Esse mesmo texto, na tradução da Bíblia contemporânea, a Mensagem diz assim: se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. E o que eu percebo sobre a gente se conhecer, principalmente dentro dos nossos relacionamentos, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de trabalho? Nós evitamos muitas coisas. Eu já vi muitos bons relacionamentos acabarem simplesmente por falta de entendimento, a pessoa não se conhecer e não conhecer o outro. Também já vi muita gente perder ótimas oportunidades de trabalho por falta de conhecimento de si mesmo e falta de empatia, de capacidade de conviver com outras pessoas, porque não sabe controlar o seu temperamento. Então vamos lá. Em se tratando de uma pessoa com temperamento colérico, né, quais são as boas tendências dessa pessoa que tem temperamento colérico? Eu coloquei um grupo aqui para vocês. Vamos lá. Essa pessoa com temperamento colérico, ela é muito reativa, ela reage rapidamente às situações. Por um lado isso é bom, mas nem sempre isso será bom. Eu quero deixar claro aqui que é uma qualidade, mas nem sempre isso será bom. O colérico muitas vezes vai dizer, ô! E depois pensar, não devia ter dito isso. Reagiu muito rápido, poderia ter esperado, tá? Outra qualidade de uma pessoa colérica, ser comunicativa, persuasiva, tá? Expor suas ideias e pensamentos. Não, o colérico ele chega, ele te constrange de tanto que ele ou ela é argumentativo, incisivo e mostra. E é difícil argumentar com o colérico. Para cada palavra que você fala, ele vai ter 5, 6 para contrapor aquilo que você está falando. E isso é uma boa tendência. São ótimos líderes. São pessoas de pulso firme, são pessoas que não têm medo de chamar a responsabilidade para si mesmo. Outra boa tendência ou outras boas tendências de uma pessoa colérica é ser líder, ser uma pessoa determinada, perseverante e muito independente. São características boas tendências da pessoa colérica. Geralmente, olha só, se você está num relacionamento com um colérico, você pode ter certeza, ou com uma mulher colérica, ela vai querer ter o controle dessa relação. E vai querer dizer exatamente como as coisas têm que ser conduzidas. Ah, pode ser que você consiga, vez ou outra, fazer do seu jeito. Porque milagres acontecem. Amém? Mas é basicamente isso. Outra coisa que é muito boa no colérico, ser confiante e otimista. Toda pessoa colérica é muito confiante, muito otimista. Isso é uma qualidade fantástica. Não tem tempo ruim para a pessoa colérica. Se tiver que enfrentar, enfrenta. Se tem que lutar, luta. Se tiver que acordar cedo, acorda. Enfim, vai. São ótimos. Ótimos nesse sentido. Outra coisa, são pessoas muito organizadas e produtivas. É uma coisa tão interessante, né? Eu posso até estar falando algo que cientificamente eu não tenho como provar.
Mas eu vou falar de maneira empírica, pela minha experiência de consultório. Dá para saber, muitas vezes, o transtorno só pelo temperamento. Coléricos e sanguíneos são extremamente ansiosos. Fleumáticos e melancólicos têm uma tendência à depressão. E agora, olha que coisa interessante. O colérico geralmente é perfeccionista. O negócio tem que acontecer assim, ó, pá, do jeitinho que essa pessoa planejou, senão não está bom. Então, essas são as boas tendências de uma pessoa colérica. Tem mais? Tem. Aliás, se você entrar no Google, você vai ver lista aí com quase 200 tipos de atitudes de uma pessoa para cada temperamento. Mas não é o nosso caso. A gente está sendo bem prático aqui, para você entender. Agora vamos ao outro lado dessa moeda. A cara desse sujeito. As más tendências do colérico. Pisa no pé dessa pessoa que você vai ver o que é bom. Então vamos lá. Agora aqui, as más tendências do colérico. Aqui é nível Rivotril, bora lá. Ser impaciente, é uma pessoa impaciente, irritadiça, nervosa, porque aquilo, você tem que pegar, por exemplo, aquela boa tendência, não é uma pessoa rápida que resolve, então automaticamente é uma pessoa estressada, irritadiça, nervosa, né? Por ser muito dinâmico e ser geralmente um líder, acaba sendo um pouco arrogante, uma pessoa orgulhosa, que sempre quer estar certa. É uma tendência muito forte na pessoa colérica. Tem que estar certa, é o jeito dela que funciona, é dessa forma que a vida tem que ser, é assim que vai acontecer e pronto. Por isso, acaba sendo o que também? Está embaixo lá, uma pessoa teimosa e cabeça dura. Depois que o colérico bota uma coisa na cabeça, pode orar. Porque só Jesus mesmo para trabalhar esse coração. Graças a Deus que Jesus trabalha. Tem uma tendência a ser uma pessoa competitiva demais. O colérico, ele gosta de desafios. Gosta de desafios. São pessoas assim que não se contentam com pouco, querem sempre crescer, querem sempre, muitas vezes, algo melhor, querem alcançar novos lugares. Só que isso muitas vezes se torna algo exagerado. Muitas vezes o colérico, buscando aquilo que ele entende que é o melhor para todo mundo, porque o colérico pensa assim, ele não está pensando que é o melhor para ele está pensando que é o melhor para todo mundo. Só que ele acaba deixando todo mundo para trás nesse processo. Ele está tentando fazer o melhor para todo mundo, mas deixando todo mundo para trás, família, amigos, todo mundo, tá? Outra má tendência, a última desse bloco, é não conseguir se colocar no lugar do outro. Não espere muita empatia do colérico. Se você abrir o berreiro perto do colérico, ele vai olhar e pensar, que fraqueza, não é possível, absurdo, olha aí, não, levanta, para com isso, coisa boba, é mais ou menos assim, tá? Agora, eu sempre estou repetindo isso toda quarta-feira. O que eu tenho dito? Para lidar com cada temperamento, no caso aqui com o colérico, primeiro será necessário suportar as más tendências dele ou dela, né? E na medida do possível será preciso ajudá-lo ou ajudá-la a corrigir os defeitos. Por quê, gente? Você tem um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, que é colérico ou que é colérica. Se você quiser mudar essa pessoa, você vai se frustrar. É o temperamento dessa pessoa. A primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que você vai ter que aprender a conviver e ajudar essa pessoa nas suas más tendências. E não querer mudar essa pessoa. Se você tem um relacionamento, nós falamos semana passada sobre uma pessoa fleumática, uma pessoa calma, tranquila. Não adianta você querer mudar, essa pessoa é assim, você vai ter que conviver com essas más tendências e aprender a ajudar essa pessoa a corrigir da melhor forma esses defeitos, ok? Então vamos tirar da cabeça que é possível mudar o temperamento de alguém, porque isso não é possível. O que você pode fazer é ajudar essa pessoa, e a gente tem falado sobre isso, sobre como fazer isso aqui, a entender-se melhor, a ter um pensamento diferente, a se comportar de maneira diferente, a ter mais autocontrole, tá bom? Então, se você é colérico, ou se você se relaciona ou convive com uma pessoa colérica,
vamos então a exemplos práticos, né? Vamos a exemplos práticos. O pessoal costuma dizer que cada temperamento tem uma característicazinha de reação, né? O colérico geralmente costumam dizer que ele ou ela é de arregalar o olho, né? Sabe aquele olhar assim meio de assustado? É mais ou menos assim, tipo, o que é isso aí que você está dizendo ou fazendo? É mais ou menos isso. Geralmente franze a testa. Mas vamos lá, vamos a exemplos práticos. Eu vou começar esses exemplos práticos com aquilo que é mais comum na convivência com o colérico. Eu nem vou colocar como o número 1, eu quero já dizer para vocês o seguinte: vão surgir discussões, ok? É fato. Se você conviver com uma pessoa colérica e achar que você não vai ter discussão, que você não vai ter conflitos, que você não vai ter toda hora que um embate, você está se enganando, você vai ter. A questão é como você vai conduzir isso. Então, eu já quero começar por aí. Vamos lá? Primeiro, observa. Por normalmente ser pavio curto, é importante não bater de frente com o colérico ou com a colérica, pois ele sempre vai querer gritar mais alto, ele quer vencer a discussão de qualquer jeito. Então, não compensa você querer bater boca ou ter um embate com o colérico. Então como é que eu faço? Vamos lá. No entanto, você também não pode ser submisso, submissa, pois senão ele vai deitar e rolar em cima de você. Vai fazer o que quiser com você. Se o colérico vê que está assumindo o controle, fica complicado. Então eu não posso bater de frente, mas também não posso aceitar que ele faça o que quer ou ela faça o que quiser. Então, como eu tenho que fazer? É isso aqui, ó. Portanto, é necessário falar de modo firme, dando bons argumentos, mas sem se exaltar e sem perder a calma. Não perca o seu posicionamento. O colérico vai argumentar, vai falar, você diz não, não, não. Pronto, sem discussão, com firmeza. E aí você vai conseguir, talvez, no mínimo, não digo vencer uma discussão, mas pelo menos você vai conseguir ter uma, digamos assim, uma discussão menos traumática, tá? Você já viu, com certeza você já viu, aquelas brigas muito doidas, sabe, entre casais, aquela coisa assim de que você vê alguém que convive com uma pessoa que deixa essa outra pessoa tão nervosa, que ela adoece. É o colérico que faz isso. Porque ele vai matar você a unha, aqui ó, pá, ou ela também, se for colérica, vai fazer isso. Então a questão é não bater de frente, mas também não deixar de falar o que precisa ser falado, e tem que falar em tom firme, e tem que usar bons argumentos, mas sem se exaltar, sem perder a calma. Dito isso, que é a coisa que você mais vai enfrentar com a pessoa colérica, são momentos de conflitos. Então, dito isso, vamos para mais pontos práticos. Agora eu vou começar a numerar. Agora sim, primeiro, os coléricos são capazes de ter uma grande discussão com você aos berros, insultos, e depois no momento seguinte te tratar como se nada tivesse acontecido. É exatamente assim. Na cabeça deles está tudo bem. Brigou, falou. Você está lá no canto, se sentindo a pior pessoa do mundo, ele chega, e aí, nós vamos almoçar? Como é que vai ser e tal? É mais ou menos assim. Na cabeça deles, nada aconteceu, e nada aconteceu mesmo. Nada aconteceu mesmo. Aí você vai falar, mas depois de tudo... E o colérico ou a mulher colérica vai dizer, de tudo o quê? Já passou. Bora, vida que segue e tal. Não, esquece muito rápido. Então, deixa eu colocar aqui, o que eu colocar em azulzinho é um complemento. Então, vamos lá. Se seu marido ou esposa tiver esse temperamento, não abaixe o olhar para ele ou para ela. Se você o fizer, ele pode perder o respeito por você. Abaixar o olhar significa o seguinte: se você se curvar diante de tudo que o colérico te pedir, ele não vai mais respeitar você. Ele vai achar, ou ela vai achar, que pode fazer qualquer coisa
com você. Então, mantenha o olhar firme. E diga, olha, eu não aceito falar assim comigo, eu não aceito gritar comigo, não pode falar dessa forma, isso aí não pode acontecer. Ah, mas o colérico vai argumentar e você está ali, ó. Você está ali, firme, ok? Segundo ponto, esse aqui é muito importante. Segundo ponto, não tenha medo do chilique que ele possa dar. Gente, eu vou falar uma coisa. O colérico, ele dá um chilique. A mulher colérica, ela dá um chilique que vocês não têm noção. Eu não sei quem que era o comediante. Não sei se era o Didi dos Trapalhões, que quando ele estava nervoso, ele falava assim, eu vou morrer. É mais ou menos isso que o colérico faz. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou embora, e vou acontecer, e tudo vai acabar. Não vai. Não tenha medo do chilique do colérico. Ele esquece rapidamente. E o mais provável é que ele passe a respeitá-lo ou respeitá-la mais se você ficar olhando assim e falar, O colérico é mais ou menos assim. Posso fazer um teatrinho aqui? O homem colérico... Vocês querem que eu faça o homem ou a mulher colérica? O homem, você já gritou ali. O homem colérico. Eu não aguento, eu já te pedi, eu estou indo embora. Você está aqui, tá bom. Eu estou indo embora, acabou, e está tudo terminado. E você está aqui, tá bom. Eu estou indo embora mesmo, tchau. Pá. Você está lá. 5 minutos depois, eu não vou embora não, vou ficar aqui. Isso aqui também é meu. Eu paguei por esse sofá, por essa TV, por essa geladeira. Se quiser, vai você. É mais ou menos assim. Então não precisa ficar preocupado, não precisa ficar preocupada. Bom, não tenha medo então do chilique que ele possa dar. Ele esquece rapidamente, o mais provável é que ele passe a respeitá-lo mais. E gente, eu estou falando aqui sobre temperamento, eu não estou falando sobre transtorno. Eu conheço uma pessoa que ela fica louca. Não confunda temperamento com transtorno, ok? Tem gente que tem um temperamento, tem gente que tem um transtorno. E se não mudar de opinião na hora, ele mudará depois quando se acalmar. Dá tempo para o colérico se acalmar. Ele vai brigar que não vai fazer uma coisa, vai bater porta, vai gritar. Depois ele não só fará, se você manter a sua posição, ele ou ela não só fará, como vai fazer muito melhor do que você tinha pedido para tentar compensar a feiura que ele sabe que fez, mas tem vergonha de admitir. Ou que ela sabe que fez, mas tem vergonha de admitir. Ok? Então fique tranquilo. Aí vem o azulzinho, né? Um adendo aqui. Vamos lá. Outra virtude importante para lidar com o colérico é a paciência. Pois ele ou ela tende a ser teimoso, ou seja, a ser cabeça dura. Tem que ter paciência, gente. É mais ou menos assim. Você tem uma mulher colérica em casa, você tem uma pessoa assim capaz de construir coisas incríveis, mas tem que ter paciência. Se tem um homem colérico em casa, você tem uma pessoa capaz de fazer coisas assim incríveis também, mas tem que ter paciência, que é do jeito dele, da maneira que ele quer, da forma como ele pensou. E se você der palpite, ele... tá bom. Não vai nem deixar você falar. Então tem que ter paciência. Precisa muita paciência. Então vamos lá, que eu disse que esse é o temperamento que demanda mais tempo. Quarto, esse também... Tudo aqui é importante, né? Mas esse daqui é uma dica muito valiosa. Homens e mulheres devem usar isso, tá? Uma das necessidades do colérico é a aceitação, principalmente por meio de palavras. Ele ou ela tem uma necessidade especial de receber elogios e palavras de apoio. Isso potencializa a perseverança que ele já possui. Sabe qual é a pior coisa para um colérico? É você criticá-lo, principalmente na frente de outra pessoa. Mas se você, vendo ele fazer uma coisa boa, você o elogia, ou você elogia ele perto de outras pessoas, ou elogia ela perto de outras pessoas, você vai colher ali coisas maravilhosas
Porque ele se alimenta muito disso, ela se alimenta muito disso. Por exemplo, você está numa festa com a sua esposa e a sua esposa é colérica. É reunião de família. Todo mundo já sabe que ela é colérica. Que se der alguma coisa errada, ela sai porta fora e não volta. Todo mundo já sabe. Aí alguém comenta assim: ah, sua esposa é nervosa. E aí você diz assim para ela ouvir: um pouco, mas olha, que mulher extraordinária. Tudo que ela faz bem feito. Ela é dinâmica, ela é poderosa. Não, coloca algo. Nossa, ela. Aí ela empavona, né? Ela começa. O negócio, você ganhou. E assim com o homem também. A coisa talvez que mais gera conflito em relacionamento com pessoas coléricas é quando no furor de uma situação, ou até mesmo no meio de uma reunião social, você resolve fazer uma crítica. Achando que pelo fato de você estar na frente de outras pessoas, o colérico não vai reagir. Ah, mas ela vai. Ou vai levantar e vai sair, ou vai fechar a cara, ou vai te dar uma resposta que você vai querer esquecer. Então, aproveite esses momentos para construir o elogio, as palavras de reconhecimento. Isso fazem um bem enorme ao colérico e te permite ter acesso, muitas vezes, ao coração dessa pessoa para poder ajudar a transformar, a melhorar, a trazer as boas tendências, tá? Vamos lá, o adendo aqui, o azulzinho. Também é importante dosar o otimismo dele ou dela, pois essa confiança que vai dar tudo certo pode gerar expectativas exageradas, o que talvez cause uma grande frustração. Então, às vezes, é bom para o colérico, é muito bom para o colérico, ter um freio. E ter esse freio, ser esse freio, vou mudar aqui o contexto, e ser esse freio alguém que o colérico respeita ou ama. Porque talvez outra pessoa não tenha esse acesso. Mas é sempre bom, tá? Então vamos lá. Quarto, também é importante ajudá-lo a ser mais humilde, pois ele tem muita dificuldade em aceitar que errou ou que não é a pessoa mais inteligente do mundo. O colérico sabe tudo. Nossa, se você... Ele foi lá no YouTube e aprendeu a fazer uma coisa só porque você comentou que gostou que alguém fazia, ele já foi lá e aprendeu, sabe fazer tudo. Ele quer arrumar tudo, consertar tudo, resolver tudo, tratar tudo, entender de tudo. Ele é o cara. Aí você precisa ajudar a ser mais humilde. Mas tranquilo, calma. Você não sabe de tudo. Como é que você faz isso? Olha só, sempre que possível, comente como você admira pessoas humildes. Ele gosta de ouvir palavras. Você está dizendo que admira pessoas humildes. Como ele gosta de ser admirado, ela gosta de ser admirada, ela vai tentar ser o quê? Mais humilde. Olha isso aí, dica de ouro. Pessoas que pedem desculpas, que aceitam humilhações, pois assim ele verá a beleza na humanidade. É só nessa perspectiva para a pessoa colérica perceber. Então, a pessoa colérica é isso, gente. Digamos assim, é o melhor e o pior do mundo. Pode ser a coisa mais extraordinária no momento que você fica assim, nossa! Mas também pode ser a pessoa que mais vai te causar estresse, que mais vai falar algumas coisas pesadas para você e para pessoas próximas a você. Tá? Então, quando pessoas vêm conversar comigo pastoralmente, pessoas que convivem com pessoas coléricas, vêm conversar comigo, geralmente o diálogo é assim, de extremo. Ah, pastor, é um bom pai, ou então é uma boa mãe, é trabalhador, é isso, é isso. Nossa, mas na hora de falar comigo, na hora de tratar disso, na hora de fazer aquilo. Pastor, ela é uma pessoa assim, é uma mulher muito dinâmica, o senhor não tem ideia de como ela lida com as coisas. Mas na hora de falar, da gente conversar, da gente se entender, é muito complicado. Então você vê sempre essa dualidade quando vem conversar comigo a respeito de uma pessoa colérica. Saiba lidar.
Colérico ele pode melhorar. Tem um potencial enorme, mas precisa ter muita habilidade e paciência. Se você é uma pessoa colérica, você precisa deixar que as pessoas te ajudem. Se você convive com uma pessoa colérica, você precisa de muita paciência, muito amor e carinho e esperar, né, que a pessoa que está do seu lado, que é colérica, entenda que você quer ajudá-lo ou ajudá-la. Tá certo? E eu sempre tenho terminado as nossas quartas-feiras ensinando aos pais, avós que estão aqui, como é que lida com as crianças e com os temperamentos que já começam a aparecer na infância. Que eu tenho mais visto hoje são erros gravíssimos que os pais cometem com os filhos por conta do temperamento dos filhos. Nós já falamos aqui sobre crianças com temperamento sanguíneo, já falamos da criança quietinha, com temperamento fleumático, ela não está doente, ela só é quietinha, é o temperamento. Agora, nós vamos falar dessa criança aqui. É essa que chega na tua casa, não fica nada inteiro. É mais ou menos assim. Você já foi no shopping e já viu uma criança dando birra? Colérico. Você já viu uma criança que parece que manda no pai e na mãe? Colérico. Você conhece uma criança que enquanto não consegue o que quer, não para de gritar, de berrar, colérico. Então é um temperamentozinho que já começa a aparecer na infância, tá? São crianças muito fortes emocionalmente. É justamente no trato, né, com as crianças coléricas que surgiu uma coisa que na psicologia a gente chama de síndrome do reizinho. Né? É quando a criança governa a casa. É a criança que manda na casa. Então, a criança colérica, ela que deu origem a essa síndrome do reizinho, que é quando a criança colérica domina. Agora vamos lá, como é que eu entendo essa criança? Como é que eu lido com essa criança? Tá? Primeiro, a criança de temperamento colérico pode ser um desafio para os pais, uma vez que tende a desafiá-los diante de pedidos, ordens e regras. Você vai ver uma mãe ou um pai de criança colérica cansado de chamar, menino, para com isso, menino, não faz isso, menino, e ele simplesmente, ou ela simplesmente ignora. Vamos lá. Segunda coisa que você precisa saber a respeito de crianças coléricas. Ela pode ter atitudes dominadoras, tá? Tentando a todo custo ser o líder. A criança colérica, ela quer mandar na brincadeira. Pode ter certeza disso, tá? Como guarda muito, isso aqui é muito importante, os fatos que acontecem, pode ser muito rancorosa. Criança colérica é aquela criança que tem dificuldade de relevar aquilo que acontece. O adulto também, tá? Mas isso aqui já aparece logo cedo nas crianças que têm temperamento colérico. Outra coisa é que o colérico gosta muito de falar e emitir opiniões, mas sua comunicação é focada principalmente em convencer o outro de seus argumentos e exercer sua posição de liderança. Então a criança colérica, ela entra no meio das conversas dos adultos, ela diz o que quer e o que não quer, ela tem essa mania de querer que as coisas sejam do jeito dela, criancinha já quer que seja daquele jeito e tenta convencer de todas as formas que estiver ao seu alcance. Então é preciso ter muita paciência e não ceder a tudo que uma criança colérica quer. Não se preocupa. Lembra da história do chilique do adulto que vai passar? A mesma coisa é o chilique do colérico quando criança. Para lidar com a criança colérica, lembre-se de 2 pontos importantes. Primeiro, não use ameaças nem tom de voz autoritário, pois ele se tornará ainda mais desafiador e dominador. Então você tem que fazer aquilo, ou você ignora o chilique, o que você disser sim é sim, não é não. Se a criança colérica perceber que você vacilou, ela vai para cima. Então você tem que dizer que é assim, tem que impor regras,
tem que colocar limites e você não pode abrir mão daquilo que você estabeleceu. Se a criança colérica ela ganhar um pouco de espaço, dificilmente você vai recuperar aquilo de volta. A segunda coisa, mantenha essa criança sempre ocupada, pois se ela passa muito tempo ociosa, tende a causar problemas, tá? É a criança colérica que quando o pai e a mãe assustam, ela está subindo na árvore, está lá em cima. É mais ou menos assim. A criança colérica, quando o pai e a mãe distrai, ela já está indo lá não sei aonde, dobrando a esquina. Então, é importante, né, manter essa criança ocupada, manter os olhos nessa criança, senão pode acabar causando problemas. Tudo para a criança colérica é uma questão de disciplina e de regras. Se você estabelecer uma regra para uma criança colérica, não mude. Se mudar, você vai ter que argumentar, explicar o porquê, aí você pode mudar e assim mesmo você vai ter que lidar com essa relutância dessa criança, tá? Se acorda tal hora, mantém esse horário, porque isso vai ajudar essa criança na vida adulta a também saber se controlar e se conter. Se você cria uma criança colérica sem regras e sem disciplina, você vai ter um adulto sem regras, sem disciplina e sem limites. Ok? Quero só dizer uma coisa. Quando o colérico se converte, é uma coisa extraordinária. Está aí o apóstolo Paulo. O colérico verdadeiramente convertido. Ele ainda vai ter os ataques dele. Ele ainda vai ter os chiliques dele, dela. Ela ainda vai ver o seu temperamento aparecer. Mas é uma pessoa que no reino de Deus faz muito. É uma coisa extraordinária. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado por nos trazer conhecimento. Obrigado por nos trazer entendimento sobre nós e sobre as pessoas que convivem conosco. Nos ajuda a crescer, a melhorar. Nos ajuda, Senhor, a lidarmos melhor com as tendências ruins dos nossos temperamentos. Porque, Senhor, temos visto que muitas vezes é justamente isso que causa dor, conflito, discussão, briga. E para nós, Senhor, o que interessa é a paz, a harmonia e o equilíbrio. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude nesta tarefa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.